Como é que a gente toma decisões espirituais em um mundo natural? Nós estamos no capítulo 2 de Coríntios, estamos indo para o versículo 6, até o último versículo desse capítulo, que é o 16, e Paulo vai falar um pouco sobre isso. Como tomar decisões espirituais no mundo natural. E talvez você fale assim, mas que tipo de decisões? Hoje nós vivemos tomando decisões o tempo todo. Há decisões que a gente precisa tomar na família, decisões que a gente precisa fazer e tomar no trabalho, há caminhos espirituais que a gente precisa decidir quais vamos seguir. Nos relacionamentos nós tomamos decisões, mas o grande problema é que vivemos um mundo que decide hoje baseado naquilo que é lógico, visível, imediato. A grande maioria das pessoas tomam decisões baseado naquilo que ela está vendo, visível, lógico, imediato. E a vida cristã, ela não pode ser guiada apenas por isso, pelo que é lógico, pelo que é visível, pelo que é imediato. Decisões espirituais vão exigir discernimento espiritual. Até decisões naturais do dia a dia vão exigir muito de nós discernimento espiritual. Ter a capacidade, a sabedoria que vem de Deus, para entender quando aquela escolha vai me abençoar ou não vai me abençoar. Vai me levar para perto de Deus ou vai me afastar de Deus. Vai me levar a alcançar aquilo que Deus tem para mim, nos planos dEle para a minha vida, ou vou me afastar dos planos dEle. Então, decisões exigem discernimento espiritual. Decisões exigem de nós maturidade espiritual. E talvez você olhe para a sua vida, para algumas decisões que você já tomou, alguns posicionamentos que você já teve, e hoje você se envergonha de ter feito isso, porque lá atrás você não tinha a maturidade que você tem hoje, o olhar de vida que você tem hoje, para tomar decisões mais acertadas, menos levado pelo emocional. A maturidade, ela nos dá essa capacidade de tomar melhor as nossas decisões. A imaturidade, a gente vê muito isso, quando a gente conversa com pessoas que estão formando essa maturidade, seja no trabalho, nos relacionamentos, como isso vai se manifestando, porque algumas decisões não foram sábias, faltou sabedoria, faltou maturidade. Então, decisões exigem maturidade espiritual. E existe uma sabedoria que só é compreendida por quem amadurece. Amadurece aprendendo com os próprios erros, amadurece olhando erros dos outros, amadurece com as suas próprias experiências. Quantas situações Deus permitiu na minha vida que hoje me fizeram amadurecer, crescer. Hoje eu não repito mais, eu aprendi lá atrás. Isso vai gerando em nós maturidade. Decisões precipitadas revelam imaturidade. Decisões que são tomadas precipitadamente revelam imaturidade espiritual. Quem cresce em Deus decide melhor. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte: entretanto, nós falamos de sabedoria, mas falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Mas não da sabedoria desta era, nem dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Paulo, ele vai falar aqui nesse versículo de uma diferença, ele vai diferenciar a sabedoria espiritual da sabedoria deste mundo. Você que lê Provérbios todos os dias, você já viu que em Provérbios tem muito esse contraste também, de quem é sábio e de quem é tolo, de quem toma decisões sábias e de quem toma decisões tolas, e sofrem com as suas escolhas. Paulo aqui vai falar que a sabedoria do mundo é aquela sabedoria que se baseia assim na lógica, no poder, no status, nas suas tendências culturais.
E a sabedoria espiritual, ela vem de Deus. Ela só é entendida pelos maduros na fé. Ela não se baseia apenas em opiniões populares, em soluções mágicas. Busca a orientação que vem de Deus, para receber de Deus esse discernimento, essa direção, esse caminho que precisa ser trilhado. Portanto, Paulo está falando que nós precisamos cultivar uma maturidade espiritual. E como a gente faz isso? Quando a gente ora todos os dias, quando a gente tem um hábito de orar todos os dias, quando nós temos o hábito de estudar a palavra de Deus todos os dias, e que nesse exercício dessa disciplina de orar e de ler a palavra, nós temos sensibilidade à voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que nos ajuda a tomar decisões corretas. São muitas vozes hoje concorrendo com a voz de Deus falando ao nosso coração. E muitas vezes a gente tem ouvido tantas vozes, menos a voz de Deus. Por exemplo, ao escolher um novo emprego. Você não pode escolher um novo emprego só pensando no salário, no prestígio que aquele novo trabalho, aquela nova posição vai te dar. Você precisa avaliar se essa decisão está alinhada com os princípios de Deus, se vai contribuir para a sua vida espiritual, para o bem-estar da sua família. E esse é um tipo de decisão que você não toma sem compartilhar com a esposa, com os filhos, sozinho, seguindo o seu coração, porque você está olhando o salário. Ao tomar decisões, sejam grandes ou pequenas, a gente precisa de muito discernimento, de muita sabedoria, de muito pé no chão, para a gente não se arrepender depois, para a gente depois não entender que a gente se precipitou. E Paulo continua: ao contrário, nós estamos falando da sabedoria que é de Deus, em mistério, uma sabedoria que esteve escondida e que Deus havia predeterminado para a nossa glória antes do princípio das eras. Nem tudo é visível, nem tudo é óbvio. A sabedoria de Deus não é evidente para quem vive apenas no natural. É por isso que tem pessoas que talvez hoje não tenham o relacionamento que você tem com Deus, e se você abre algumas coisas, ela não entende, ela não tem esse mesmo olhar. A sabedoria de Deus não está evidente para quem vive apenas no natural. Até aqueles que crucificaram Cristo, eles não discerniram o que estavam fazendo. Nem toda decisão correta parece lógica. Nem tudo que parece certo é de Deus. Nem todo convite precisa ouvir um sim nosso. A gente precisa tomar muito cuidado. Tem coisas que parecem ser certas, mas não são de Deus. O próprio Paulo fala, tem coisas que eu posso, mas não me edificam. Tudo me é permitido, tudo me convém, mas não edifica, não aproveito nisso. Portanto, nem sempre o caminho de Deus é o caminho mais fácil da gente entender. Talvez o caminho de Deus é aquele que a gente não está entendendo. O tempo de Deus é aquele que a gente não esperava ter que caminhar. Paulo explica que essa sabedoria de Deus não é óbvia, nem acessível só pela razão humana. Ela é oculta, revelada pelo Espírito Santo. Não tente entender tudo sozinho. Confie que Deus vai revelar a sabedoria necessária no tempo certo. E com Deus a gente aprende um pouquinho de cada vez. Por mais que a gente estude a Bíblia, estude teologia, sempre a gente vai estar aprendendo algo de Deus. Busque orientação divina antes de decisões importantes que Ele já planejou, sabendo que Ele já planejou um caminho para você. E se Ele já planejou, se Ele já sabe daquilo que eu não sei, que é o futuro, nada melhor do que confiar nele, nada melhor do que depender dele, nada melhor do que descansar nele. Ao lidar com um conflito familiar, profissional, ao invés de reagir impulsivamente, a gente precisa orar e pedir de Deus a direção dele. Porque nesses momentos de conflito, quando o sangue ferve,
se a gente não procura a orientação de Deus, a direção de Deus, o olhar de Deus para aquela situação, a gente fala o que não deve, a gente faz o que não deve, e depois a gente se arrepende, e depois a gente tem que consertar o que aconteceu. Portanto, querido, mesmo que a solução não seja imediata, mesmo que algumas coisas não sejam compreendidas pelos outros, o plano de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas é o melhor para nós. Não saia da vontade de Deus, do plano de Deus para a sua vida, porque você está preocupado em agradar os outros, ou ser compreendido pelos outros. Talvez eles não vão entender as suas decisões, não vão entender as suas escolhas, mas a vontade de Deus, obedeça a Deus. Muito diferente de obedecer a sua própria vontade, o seu próprio coração. Paulo vai dizer, nenhum dos poderosos desta era, nenhum deles entendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo vai mostrar que essa sabedoria humana, ela é limitada. Você precisa estudar, você precisa se capacitar, você precisa se especializar, você precisa buscar conhecimento, mas tudo isso é limitado, não te traz sabedoria divina. Ela é limitada. Mesmo líderes religiosos mais influentes não compreenderam o plano de Deus, o plano de Cristo, o rejeitaram, o crucificaram, porque essa sabedoria é limitada. Então não se baseie somente em opiniões, em convenções sociais, ao tomar decisões. Está todo mundo seguindo esse caminho, vamos lá. Não, querido, nem sempre. A voz do povo é a voz de Deus, não é versículo bíblico não, tá bom? Não cai nessa não, não está na Bíblia isso. Não está. Confie no plano de Deus, mesmo quando tudo parece contrário à lógica, às expectativas do mundo. Eu sigo o caminho de Deus. Eu não abro mão dos valores das Escrituras. Eu não abro mão de ter a Bíblia como minha regra de fé e prática. Aconteça o que acontecer, estabeleçam a lei que for, a palavra continua sendo a minha regra de fé e prática. Mude como for o mundo, a sociedade, as filosofias, a palavra de Deus continua sendo as minhas orientações para o dia a dia. Ela continua sendo atual, um livro extremamente diário e presente para as nossas vidas, independente do que estão falando e querendo nos ensinar que hoje é certo. Você pode enfrentar rejeição, incompreensão, ao escolher hoje agir com ética. Quer ver um exemplo? Se você compartilha com uma pessoa que não é cristã, que não tem comunhão com Deus, que não tem relacionamento com Cristo, sobre perdoar alguém, essa pessoa não entende isso. Como que você vai perdoar alguém? Como que você vai perdoar essa pessoa? Você devia fazer igual, você devia dar o troco, porque eles não entendem essa graça de nós podermos oferecer algo que a pessoa não merece, como nós recebemos de Deus algo que nós não merecíamos. Eles não conseguem compreender com a lógica humana o que é misericórdia, o que é graça, não entra na mente. Por isso que quando você compartilha com alguém que não tem essa transformação que foi operada por Jesus no coração, ele não entende, porque ele olha por uma lógica humana, que visa a vingança, pagar o mal com o mal, pisar da mesma forma, fazer sofrer do mesmo jeito. Eles não vão entender. Quando você quer ser bíblico, ético no trabalho, mas todo mundo faz isso. Por que você vai ser tão certinho assim? As pessoas não conseguem entender que a gente segue princípios, valores, e a gente não abre mão disso, seja onde for. A gente é fiel a esses princípios, a esses valores. Não é uma igreja, não é um pastor, é a palavra de Deus que nos pede ser assim. Corretos, éticos, verdadeiros, justos, amorosos, compreensivos. Embora outros não entendam, a nossa decisão está alinhada com Deus e vai produzir frutos em nós.
Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo vai enfatizar aqui que os planos, as bênçãos de Deus para o seu povo, eles estão além da nossa compreensão humana. Sabe esses sonhos e planos que você tem pessoais? Deus tem algo muito maior e melhor para você. E sabe quando a gente não consegue alcançar o que Deus tem para nós, quem é o culpado? Não é o outro, somos nós, que limitamos Deus de fazer o que Ele pode fazer em nós, porque a gente está escolhendo errado, está gastando tempo com coisas erradas, está olhando para o foco errado, e estamos limitando Deus de dar a nós, de fazer em nós e através de nós o que Ele sonhou para cada um de nós. Deus vai além da compreensão humana, com os seus planos, com os seus propósitos sobre nós. Nenhuma experiência, nenhuma lógica, nenhuma imaginação pode prever o que Deus pode fazer àqueles que o amam. É muito maior do que nós podemos imaginar, pensar, sonhar. É por isso que quando você está para tomar uma decisão, vamos voltar para o trabalho aqui. Você conhece hoje o ambiente que você está de trabalho. Ah, mas agora aquela empresa me chamou. Aí você fica tentando imaginar como é naquela empresa. Como é trabalhar naquela empresa, você conversa com algumas pessoas, você tenta imaginar como vai ser o dia a dia. Você pode fazer tudo isso. É a mesma coisa de viver o dia a dia lá? Você vai pensar, porque você só vai pensar coisa boa, você não vai pensar coisa ruim. E a hora que você está lá, você vê, puxa, o que eu fui fazer? Lá atrás era melhor. Hoje eu ganho mais, mas tendo menos paz. Então, valeu a pena? Porque por mais que a gente pense e tente imaginar, não conseguimos. Paulo então vai enfatizar que os planos e bênçãos de Deus vai além da compreensão humana. Nem a experiência, nem a lógica, nem a imaginação pode prever o que Deus está preparando para nós. Deus vê além do que nós vemos. Deus já preparou coisas além da nossa percepção, que é limitada, que é finita, que é pequena. Não limite as suas decisões a só aquilo que você entende. Deus pode estar conduzindo você a algo muito maior. Mas aí a gente não avança profissionalmente, pessoalmente, na família, porque a gente fica limitado ao medo, fica limitado às nossas inseguranças, fica limitado àquilo que a gente vê em nós. E não vê o que Deus pode fazer através de nós, nos ajudando a vencer as nossas inseguranças, nos ajudando a lidar com os nossos medos, nos ajudando a lidar com os traumas nossos que precisam ser tratados, e aquilo vai nos paralisando, e a gente acha que só aquilo já está bom. Olha quanta coisa eu já tenho, Deus já me deu, e a gente podia ir muito mais além. Portanto, não limite suas decisões àquilo que você entende. Deus pode estar conduzindo você a algo maior. Você talvez enfrenta hoje frustrações com os planos que não deram certo. Mas, querido, em vez de desanimar, reconheça que Deus está preparando algo melhor. Algo que a sua mente não conseguiu imaginar. Só permaneça fiel e só faça os planos perguntando, Senhor, esses também são os seus planos? Porque se não for no de Deus, você vai continuar se frustrando. Você vai continuar desanimando. Mas se você fizer baseado no que Deus tem para você, querido, Deus, porém, os revelou a nós, por meio do Espírito. É o Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito revela a vontade de Deus. O Espírito Santo conhece a mente de Deus e revela isso ao homem. Não decida sem buscar a direção de Deus. Ore antes de agir. O Espírito Santo é essencial nas decisões. Ele é o guia essencial que vai nos ajudar a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. E quando você fica assim, eu estou sentindo, você não está sentindo, querido. É o Espírito Santo te mostrando. Eu estou sentindo que eu não devia fazer. Não, é Deus te falando através do Espírito Santo, não faz. Você vai quebrar a cara se você fizer. Mas a gente faz o quê? Ignora a voz do Espírito Santo de Deus e segue o nosso coração. Mas eu acho que vai dar certo.
e a gente experimenta frustração. Então, querido, busque orientação do Espírito Santo antes de decisões importantes. Sejam familiares, sejam profissionais, sejam pessoais. Confie que Deus vai revelar o que você precisa no tempo certo, na hora certa, mesmo quando a lógica humana não entende. Você está escolhendo uma mudança de carreira? Ok, não tem nada de mais nisso. Pode parecer arriscado, confuso, mas busca a direção de Deus em oração, em ouvir a direção dEle. Talvez Ele vai te dizer, não é esse o momento, se prepare mais. Talvez Ele já vai abrir oportunidades e você vai entender que é agora. Mas você precisa seguir a direção de Deus. Porque Paulo vai dizer, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está. Quem é? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Paulo faz uma analogia. Assim como a nós, o espírito humano conhece plenamente a mente humana, ninguém pode conhecer plenamente a mente de Deus sem o Espírito Santo. Não tente adivinhar a vontade de Deus sozinho. Busque orientação do Espírito. Busque ouvir conselhos de pessoas sábias. Não é de qualquer um também. Não adianta ouvir conselhos de pessoas imaturas. Busque conselhos de pessoas sábias. Ouça, avalie, enxergue os cenários. Ore antes de tomar decisões. Peça discernimento, clareza. Não tome decisões pela lógica humana. Busque a decisão de Deus, a direção de Deus antes de agir. Ore, leia a palavra, jejue. Esteja disposto a ir contra o padrão do mundo. Nem sempre o caminho de Deus vai ser o mais popular. Nem sempre. E ele continua. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado por sua graça. Nós precisamos entender que em alguns momentos a gente precisa interpretar as coisas de forma espiritual e não só lógica humana. Enxergar as coisas de uma forma diferente. O cristão, ele recebe de Deus uma capacidade diferente, que é compreender as coisas espiritualmente, ter discernimento. Nem tudo deve ser interpretado só com lógica. Precisamos discernir o que Deus está fazendo. Paulo aqui então está diferenciando o que era espírito do mundo, baseado em lógica humana, tendências culturais, opinião popular, e o que era espírito de Deus. Não se baseia apenas em conselhos humanos, em padrões humanos, culturais. Busque direção de Deus. Busque. Por quê? O texto vai continuar. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. Paulo destaca que a sua pregação não dependia da retórica humana, da sabedoria humana, mas da revelação do Espírito Santo. Ao compartilhar com alguém da fé, do seu testemunho, querido, não dependa apenas da lógica, do estudo, da sua preparação. Peça a Deus para te dar as palavras certas, para te dar o direcionamento certo. Eu falei já em alguns lugares, em algumas classes, sobre um pastor que uma vez a gente estava num retiro de pastores, e aquele pastor, ele tinha na veia sangue evangelístico. Hoje ele já está na glória, pastor Gilson Breder. A gente estava um dia no retiro da ordem, e a gente foi no supermercado, e ele entrou no supermercado já cumprimentando todo mundo que via. Olá, irmão, bom dia. Olá, irmã, bom dia. E o pessoal olhando, irmã, irmão. E aí, na hora do caixa, ele foi passar a compra. Ele olhou para a moça e falou assim, olá, irmã, eu não te vi no culto ontem. A moça olhou assim, mas eu não vou na igreja. Não fui em culto ontem. Ele falou, então você deveria ir à igreja. Por que você não está indo na igreja? Deus chama tanto. E aquela moça com o olho ficou cheio d'água, eu sou desviada da Assembleia de Deus. E ele fez isso de uma forma tão natural, sem ser forçado, direcionado ali por Deus, uma palavra simples
que fez a moça refletir e ao final vou para a igreja. Próximo culto estarei lá. Numa brincadeira com muita intencionalidade. Querido, compartilhe de Deus as pessoas. Permite que o Espírito Santo use você nas suas palavras. Talvez Deus tenha colocado pessoas no seu caminho, a gente não tem percebido isso e perde oportunidades tremendas. Cadê o Eduardo? Pode vir aqui, Eduardo. Estou balançando para a Bianca, mas hoje é Eduardo, né? Mudou. O espírito natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Paulo vai fazer esse contraste entre o homem natural e o homem espiritual. Quem vive só pela razão e quem vê as coisas de forma espiritual, aceite que nem todos vão compreender as suas escolhas, as suas decisões. Vai algumas vezes a sua reação causar estranheza para quem está do seu lado. Mas não tente convencer os outros das suas decisões, das suas escolhas. Só viva na certeza de que você está no centro da vontade de Deus. Quem vive no Espírito compreende essas coisas. Quem não vive no Espírito não compreende essas decisões espirituais. Não vai ser compreendido. Decisões espirituais não nascem da lógica humana, mas da direção de Deus revelada pelo Espírito. Por isso Paulo vai dizer o seguinte: contudo o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, nós temos a mente de Cristo. Os cristãos, nós recebemos a mente de Cristo por meio do Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Nós hoje temos a capacidade de pensar, de discernir e de agir de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade. Busque alinhar os seus pensamentos e decisões com Cristo e não apenas com a lógica humana. O cristão, ele não decide nada sozinho, ele aprende a pensar como Cristo. Nós geralmente fazemos uma pergunta: o que Cristo faria no meu lugar? Isso é pensar como Cristo, é pensar com a mente de Cristo. A mente de Cristo guia decisões corretas. O mundo se baseia no que se vê, mas Cristo nos chama. Nós somos chamados a decidir naquilo que Deus revela e não naquilo que nós vemos. Por isso, querido, você tem feito essa pergunta? O que Cristo faria? Qual seria a decisão de Jesus no meu lugar? Qual seria o caminho que Ele escolheria? Que Deus te dê capacidade de você tomar decisões espirituais em um mundo natural. Que as suas decisões sejam mais assertivas, que as suas decisões sejam decisões que você não se arrependa lá na frente, porque você está baseando não no seu coração, não no seu conhecimento atual, mas na direção que vem de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos cantar ao Senhor, nessa certeza de que nós temos um eterno Deus que nos guia, que nos guarda, que nos protege, e é Ele que nós buscamos, nós nos aconselhamos, nós seguimos antes de tomar qualquer decisão. Louve ao Senhor com essa música.